começar a nossa live, quem não me conhece ainda, eu sou Mônica Garbelli, esse canal Eu Sou Professora e essa é a nossa sala de professores online. Depressão é coisa muito séria, contínua e complexa. Estar triste é estar atento a si próprio, é estar desapontado com alguém, com vários ou consigo mesmo. É estar um pouco cansado de certas repetições. É descobrir-se frágil num dia qualquer, sem razão aparente. As razões têm essa mania de serem discretas. É com esse texto da escritora Marta Medeiros que iniciamos a nossa live de hoje. A depressão pode levar ao suicídio. E para falarmos neste tema tão delicado e cercado de muitos tabus, nós vamos receber hoje a doutora psicóloga, doutora Tatiana Labella, que é gaúcha, como a escritora que a gente acabou de recitar, e lá de Lavras do Sul, fronteira com o Uruguai, uma cidade muito pequena em número de pessoas, mas muito grande de coração, né, Tatiana? Seja bem-vinda, viu? Uma boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite e dizer que é muito importante, foi muito gratificante estar num espaço, te parabenizar pela criação dessa sala online de professores, que é tão pertinente, tão significativa. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar de um tema tão importante que tem, sim, uma intersecção com os temas escolares muito grande. Eu acho que a gente vai poder conversar bastante sobre isso e traçar estratégias comuns, né, para poder dar um suporte, assim, pelo menos algumas alternativas possíveis, né, para os professores, para a comunidade escolar. A gente assim, fez um levantamento para poder conversar com você, e a gente viu, né, que nos últimos 5 anos, os casos de suicídio aumentaram 12% no Brasil. É muito, né? O suicídio, eu falo assim que quem tira uma vida, para aquela pessoa é 100%, né? Para a família é 100%. Então, 12% é um número muito alto. E o que mais assim nos tem assustado bastante é que entre os adolescentes de 10 a 19 anos, o aumento foi de 18%. A gente acha que nessa idade a gente não tem que se preocupar com essa temática, né? Mas os dados que a gente vê no SUS, eles nos mostram, né, que adolescentes de 10 a 19 anos estão tirando a vida, né? E é muito triste pensar sobre isso. E a gente pode imaginar que assim, essa fase da vida, dessa adolescência para a juventude, né? Quando essas pessoas, né, essas vidas, elas estão enfrentando as primeiras frustrações. E a gente sabe que a gente está vivendo momentos que os círculos familiares estão cada vez menores, o diálogo está cada vez mais reduzido, né? E também em função das tecnologias, a gente está vendo que está cada vez mais reduzido, e que a escola acaba sendo esse único lugar de socialização e, às vezes, aonde é possível perceber algum comportamento sugestivo de uma depressão. Olha, Mônica, infelizmente, o que eu percebo na minha experiência profissional, porque além de trabalhar, ser concursada do Estado do Rio Grande do Sul, eu sou profissional liberal, eu trabalho no consultório. Eu trabalho muito com a população adolescente em idade escolar. E também trabalho com voluntariado em escolas, me chamam muito para palestras, e faz bastante tempo que eu sou formada, já faz 22 anos. E eu sempre trabalhei bastante com a rede pública. Eu percebo claramente que nessa idade, bem exatamente assim, né, nessa idade que tu citaste as estatísticas, existe um esvaziamento na autoestima e no continente mesmo de dar conta das frustrações. Os jovens, eles banalizam tanto a sua própria vivência que se mutilar é algo muito, muito tranquilo, quase tranquilo.
se tornou banal, se tornou corriqueiro, se tornou ideias suicidas com jovens, muito jovens mesmo, né? Assim, na idade dos 15, 16 anos, chega muitos casos para mim de pessoas querendo realmente não viver, né, com um vazio existencial, muitos laudos por depressão em escolas, de pessoas que deveriam estar super empolgadas com a vida e jovens estão extremamente frustrados e muitas vezes chegando a cometer o suicídio, né? Muitas vezes não chegando a tempo, porque muitas famílias não têm recurso para levar um profissional, né? E muitas, como tu disseste, não chegam a perceber, porque a depressão ela é uma doença silenciosa. É verdade. Né? E o professor, ele não pode ele não tem, primeiro, ele não tem essa formação para enxergar uma patologia com olho biônico, né? Sim. E ele não cuida de um adolescente, ele cuida de 40, 50. É verdade. Aí, infelizmente, a nossa rede pública, nem a privada, só tirando algumas escolas muito elitizadas, tem psicólogos, né? É verdade. Então, assim, então fica uma situação muito difícil, porque ele não são casos isolados de tentativas de suicídio, mutilações e suicídios mesmo. Não, é algo muito, muito consistente, é algo que preocupa, por isso é tão importante a gente conversar sobre isso, porque na psicologia a gente sempre diz que quanto maior a dificuldade, o desafio, o problema, maior tem que ser a rede, né? Maior tem que ser a busca colaborativa e coletiva para a gente dar conta disso. Porque o professor já tem as demandas de angústias próprias, né, do seu fazer. E ele, como tu disseste, esse pessoal, né, com essa idade, o cenário que ele vai expressar toda essa angústia, essa frustração, esse vazio, é preferencialmente na escola. Em casa, os pais, ele até pode expressar, mas os pais trabalham manhã, tarde, noite, ou não tem também. Adolescência, a gente sabe, às vezes estão emburrados, às vezes estão isso, às vezes estão aquilo. Então, não é um olhar que possa, às vezes, conseguir dar conta de ver uma depressão, que é uma doença difícil, às vezes, de ser diagnosticada, por incrível que pareça. Porque quando às vezes as pessoas percebem e já está muito, muito, muito adiantado. E o que a gente percebe, assim, a gente que acompanha um pouco as redes de educação, né? Eu que tive a oportunidade de acompanhar algumas redes no Brasil, a gente percebe que é quase epidêmico, né? Quando acontece um caso numa escola, assim, a chance de acontecer mais casos na mesma escola parece que amplifica, né? Parece meio que contagia as outras crianças. E aí, por isso que a gente precisa estar muito atento, né? E eu acho que para os professores é muito difícil, porque a gente fala assim, os professores estão numa sala, eles estão, às vezes, com 40, 45 alunos, né? Mas eles têm muitas salas, né? Então, eles têm que estar atentos, às vezes, a 400 alunos, né, Tatiana? Às vezes, a criança está sozinha ali com a sua tecnologia, muito exposta, e a gente não está acompanhando o tipo de relação que ela está estabelecendo com outros através da tecnologia e que pode estar desencadeando alguma tristeza. Como é que você vê isso dentro da escola, né? Dá uma dica para a gente. Olha, a gente vive numa sociedade de espetáculo, né? Hoje em dia, tudo é espetaculoso, que nem se fala, né? Espetacularizado, na verdade, né? Então, é uma outra forma de se enxergar a subjetividade, né? Que até a psicologia teve que se ressignificar, se readaptar para poder lidar com isso, né? O cyberbullying e o bullying, por exemplo, o ideal é que a gente consiga fazer uma prevenção, né? Como é que se faz uma prevenção? É muito importante que, nesses casos, a gente consiga fazer dinâmicas de grupo que não necessariamente precisam de psicólogos. Agora, em época de pandemia, a gente consegue muito recurso online e muitos parceiros voluntários sem precisar de recurso orçamentário. Mas, assim,
que é muito importante que se coloque nessas dinâmicas os alunos um no lugar do outro, né? É muito importante isso, principalmente nos bullying e no cyberbullying, né? Filmes que abordem isso, rodas de conversa. É muito importante ter, nem que for um horário por semana com as turmas sobre isso, porque o ideal é prevenir, porque o dano depois que faz ele é bem mais complicado de se reparar. Mas o importante é que a gente esteja atento, os pais, os professores, de sempre abordar, né, que essas exposições na rede, depois que tu te expõe, é muito difícil de tu reparar esse dano, né? De tu buscar uma foto, de tu evitar que ela seja exposta em vários lugares, né? Porque hoje em dia o teu lugar de validação ele mudou, ele deslocou, ele é um lugar de espetáculo e esse espetáculo é a internet, né? Então, o lugar que eu vou malhar, porque essa história do bullying ele tem muito a ver com um objeto de inveja. Eu preciso te desconstituir porque eu não suporto te enxergar porque alguma coisa tem, né? Então, assim, se eu me constituo hoje em dia como sujeito por algo que eu possa postar e aparecer na internet, é lá que eu vou te desconstituir também, entendeu? Então, eu preciso fazer um movimento de que as pessoas enxerguem isso na escola, trabalhando seja na prevenção ou seja na reparação mesmo, né? Quando souber de um caso, tem que abrir. Na verdade, a gente tem que começar a falar sobre isso, seja em grupos de... Agora, nós estamos em pandemia, tudo ficou online e fica um pouco mais delicado, mas é necessário. Se fala, se faz live, se faz grupo de WhatsApp, mas tem que se falar. Quanto maior o segredo, pior, mais obscuro, pior fica. Porque a elaboração vem da gente poder ampliar. Quanto maior a dificuldade, maior a rede. Tem que ampliar, né? Então, eu acho que é importante. Tem até cartilhas na internet disponíveis, gratuitas, né? Que fala, bullying, tem uma que se chama Bullying Não É Brincadeira, né? Tem várias cartilhas que tu acessa pelo Google, né? Que tem várias dicas importantes, assim, para professores, para educadores. Você sabe que eu me preocupo muito com essa temática e com o modo, às vezes, que ela está sendo abordada, porque está tendo uma onda, né, das competências socioemocionais, né? Então, assim, o pessoal está fazendo material estruturado para trabalhar competências socioemocionais das crianças, dos jovens e etc. Mas, em algum ponto, eu acho que, às vezes, esse trabalho ele não trata exatamente das questões que a gente precisaria que fossem tratadas, né? Eu acho que tem um viés em algumas propostas que faz com que o aluno meio que se encaixe, sabe assim? Então, você precisa trabalhar uma habilidade, uma competência socioemocional, como resiliência, como, enfim, tem até a questão do respeito e etc., mas num modelo de se encaixar dentro de um padrão de sociedade. E muitas vezes essas emoções, né, elas surgem justamente da dificuldade que os jovens e as crianças têm de se encaixar num padrão da sociedade. Mas, assim, eu penso que o professor, ele é capaz, né, ele pode ser um agente muito importante, pelo menos para perceber se ele não vai ter condições de cuidar, porque às vezes nem a gente tem condição da gente mesmo, né? Aí você fala, nem eu também não estou bem, né? Então, não posso cuidar, né, de alunos, não posso cuidar nesse aspecto, né? Mas se ele for capaz de saber para onde encaminhar, como aproximar os pais, né? Porque é um assunto muito delicado, né? E eu penso que as famílias elas ficam muito ansiosas. Eu acho que assim passa por um momento que elas falam a negação, né? Esse professor é doido, essa escola é doida, meu filho não é nada disso, né? E também
os caminhos que devem ser orientados, né? Agora, sim, responde para a gente como é que o professor ele dá alguma dica para a gente de como é que a gente percebe que não é tristeza passageira, é depressão. Dá para a gente perceber isso? Dá. Não é tão simples assim, mas dá. Porque, assim, o que acontece? Mas só voltando só para concluir a questão, a nossa conversa anterior, assim, ó, Mônica, tu tens toda a razão. Quando eu falo cartilha, são algumas, digamos assim, orientações que são ideias interessantes, mas de forma nenhuma enquadramentos. Por quê? Na verdade, o que deve ser trabalhado nessas dinâmicas de grupo, no meu ponto de vista, principalmente nessas questões do bullying, o poder da singularidade, sabe? Uhum. É o talento que cada um tem, e não uma padronização. Sim. Entendeu? Porque o bullying vem exatamente disso, Exatamente. de tu não ser o padrão, entendeu? Então, é o viés inverso, né? Sim. Dizer, não, tu não é a tua nota ruim, tu não é a tua crise, tu não é o teu momento. A gente não é todo tempo maravilhoso, nem todo tempo uma baixa, né? Uhum. Então, assim, essa é a tônica. É a tua singularidade que tem que ser ampliada, né? Uhum. Para dizer assim, e às vezes a gente é ruim mesmo, porque todo mundo às vezes é ruim, entendeu? E é isso, entende? E às vezes eu saio com as caras tortas nas fotos, e era isso. Entendeu? Uhum. Ninguém tem que estar com a cara botoxada o tempo inteiro. O tempo inteiro, é verdade, né? Que faz mal. Mas é só para fechar essa nossa questão. Não, foi agora, ótimo. Voltando à questão do estado, são duas questões bem diferentes e que não é tão fácil perceber, mas eu acho que é bem interessante essa tua questão. Existe o estado deprimido, tá? Que não é doença, que é isso que tu falastes, que é uma questão de tristeza, e a depressão, que é uma doença que precisa de terapia e medicação, que o psiquiatra que tem que dar. Não é professor que tem que dar pitaco, o psicólogo pode, quando percebe que precisa de medicação, encaminha para o profissional responsável, que é o psiquiatra. Esse é o caminho, tá? Então, o que acontece? O estado deprimido, ou a tristeza, ela é completamente dentro do que digamos assim, se deduz que aconteça, né? Uhum. Por exemplo, tu perde um familiar, tu termina uma relação, tu é demitido, tu perde um amigo, tu tem uma frustração muito séria com um amigo. O que tu deduz? Que tu vai ficar muito triste, né? O que não seria muito, digamos, entre aspas, normal, que eu não gosto muito de usar essa palavra, mas é que tu ficasse feliz, né? Então, assim, frustrações óbvias, né? De perdas, de demissões, enfim, de términos. Isso aí é corriqueiro de que tu vai ficar num estado de tristeza, né? Então, tá. Mas se isso não pode cristalizar. Se o professor perceber que isso ficou muito contínuo e que não tem, mas que aquele aluno cristalizou ali, bom, aí tem que chamar pai, tem que chamar mãe, tem que ver se em casa está assim também, né? Se não está tomando banho, se não está se alimentando, aí tem que chamar um profissional, um psicólogo, e ele vai avaliar se é só terapia ou se vai ter que encaminhar realmente para uma avaliação psiquiátrica, para ver se tem que tomar uma medicação. Já na depressão, isso fica crônico, né? A pessoa pode começar com um estado deprimido e evoluir para uma depressão, é o que geralmente acontece, né? Não consegue passar dali, não tem estrutura para passar dali, e aí precisa de terapia e de medicação. Ou a pessoa tem, né, na família, às vezes acontece de as pessoas terem quadros depressivos familiares, né, e aí já vem com aquela questão e não consegue evoluir. Aí já vai direto para as duas alternativas, né? Mas, assim, tem que perceber se a criança ou o adolescente, ele não evolui daquilo, né? E passa muito tempo. Aí tem que chamar pai e mãe, não tem o que fazer, tem que investigar.
e aí tem que Uhum. encaminhar para o profissional para avaliar se tem que medicar ou não, né? E eu acho que algumas estratégias dentro da escola, elas podem ser conduzidas, digamos, pedagogicamente, né? Para identificar, a gente conseguir observar ali, porque assim, na escrita, às vezes, eles manifestam sentimentos ou percepções ou aborrecimentos que às vezes no comportamento não dá para perceber, né? Assim, não fica tão evidente, a gente não consegue observar. Então, talvez assim algumas dinâmicas de aonde eu acho que o aluno consiga também se manifestar, para você poder mostrar que é um canal de acolhimento para esse aluno. É um universo bastante sensível realmente, né? Agora, sim, a gente tem um problema que são os professores também, né? Tatiana, a gente viu aqui, eu estou aqui com uma pesquisa da OCDE, com mais de 100 mil professores e diretores de escola do segundo ciclo do ensino fundamental, que revelou, foi feita com 34 países essa mesma pesquisa, e constatou que no Brasil, 12,5% dos professores já foram vítimas de agressões dentro da escola, né, de alunos. A gente vê isso com muita tristeza, porque os professores também, eu sinto assim, os professores desanimados, estressados, sem perspectivas, né? E eu fico imaginando como é que eles acolhem os alunos se eles mesmos também precisariam de um acolhimento, né? Eu acho que tinha que ter um núcleo, né, interdisciplinar, em que obviamente teria psicólogos, para poder compor com os professores e outro para os alunos, né? Mas como eu não sou ministra e o meu mundo ideal está muito longe de acontecer, vamos descer para a realidade, né? Olha, o que eu acho que é interessante, inclusive eu vou dar um exemplo profissional que eu passei, né, e que foi muito, muito produtivo com educadores, que foi aqui em Lavras do Sul. Então, assim, eu sei que a gente está falando, né, no âmbito nacional e que tem cidades que são muito pequenas e que não têm universidades, não têm clínicas de estudo de psicologia, enfim. Mas vamos começar de onde é possível e depois vamos traçar estratégias aonde não tem essas alternativas. Nas cidades maiores, eu acho assim, que os professores têm que buscar um recurso de poder fazer parcerias com essas instituições de saúde mental, tá? Por quê? Primeiro, que é uma oxigenação para a escola, porque tu há de convir comigo que tu dar conta de todas as suas coisas, com toda a desvalorização da rede de ensino. Né? A gente sabe como está o país, né? Com toda a desvalorização monetária, de remuneração, com toda a crise que a gente passa das políticas públicas. É difícil a gente estar motivado. Aí a gente chega em sala de aula, as crianças são muitas, como tu disseste, 40 e poucos numa sala, mas eles têm 3, 4 turmas, entendeu? Então, a subjetividade dessas crianças que eram para estar a 1000 pensando no seu futuro, estão pensando em até não vive mais, né? E toda transferência dessa carga, né? Agora falando num viés psicanalítico, tudo que eles trazem de referência de pai e de mãe vai tudo para o professor, entendeu? Então, tu não é continente nem para as tuas coisas, como é que tu vai ser para todas essas pessoas? É algo muito denso. Então, eu acho que tem que buscar um recurso, não só para estratégias com os alunos, mas para si próprios mesmos, né? Então, assim, ó, quando tem essas cidades maiores, o que eu posso dar de colaboração? Existem clínicas nas universidades que eles dão pós-graduação para profissionais que já são formados e que eles estagiam no pós-graduação das suas especialidades, com uma remuneração de troca muito acessível, ou senão eles aceitam propostas para trabalhar nas escolas, né, de todos os gêneros, sejam com professores ou com os alunos. E eu acho que é um trabalho bem interessante nas universidades e nas clínicas institutos, né? Isso nas cidades maiores, que tem essa possibilidade. Todas as clínicas de todas as faculdades de psicologia
e as clínicas de psicologia, elas são obrigatoriamente tem que ter esse serviço, né? Certo. Então, eu acho que é uma dica bem importante. Outra, quando você mora numa cidade pequena, por exemplo, como aqui em Lavras, o que aconteceu? No ano de 2017, eu morava aqui, né, eu tenho meu trabalho no estado e tinha o meu consultório à noite. Eu fui procurada por um grupo de educadoras, né, que estava passando por uma série da rede municipal, que estava passando por uma série de dificuldades escolares, e elas não tinham assim uma proposta de remuneração considerável para o meu trabalho. Elas me fizeram uma proposta e eu aceitei. E o grupo teve uma produção, a gente se reuniu quase um ano, uma vez por semana, e a gente falava não só sobre estratégias de educação, porque não eram só professoras, eram outras pessoas que tinham outras funções, como monitoria, serventes dentro da escola, e a gente falava não só sobre educação, como se tornou um grupo terapêutico, como se tornou um grupo de produções gastronômicas e artísticas, Nossa, que fotográficas, né? máximo. Ele cresceu, né? Então, assim, inclusive, cresceu tanto que agora na pandemia, elas criaram um grupo com mais outras educadoras, que se chama Quarentena Divertida, para poder sobreviver com mais saúde mental a toda essa pandemia. E isso foi uma iniciativa delas, e eu tive o privilégio de ser convidada a participar. Eu vou te colocar uma pergunta que chegou, né, de uma pessoa, da Nelly Maria Mengali. Obrigada, Nelly, pela sua pergunta. É bem rapidinho, tenta ser bem breve. Em tempos de uso de online, quais os cuidados que os pais devem ter com a exposição massiva? Dá uma dica rapidinha para nós. Olha, eu tenho uma filha adolescente e eu passo um cortado também, né? Eu acho assim, ó, que a gente tem que tentar fazer. Eu sei que é uma resposta muito, digamos, mediana, tá? Mas mas é o que dá para fazer hoje em dia. A gente tem que fazer assim uma experiências, né? Assim, ó, não tem como invadir, porque eles trocam de senha, eles mudam, eles fazem outro perfil. Então, assim, ó, tem que ir conversar, explicar todos os danos, que nem eu falei, isso é geral, né? Mostrar, depois que as coisas caem na rede, não tem como buscar, tu pode até ter reparo, mas a tua imagem já foi, né? Acho que é importante sentar e ter uma conversa franca, mostrar, inclusive, exemplos, né? E também não deixar solto, né? Tentar dar, sim, limites possíveis, viáveis, né? Mas não pode dar uma marcação muito cerrada, porque, infelizmente, eles têm recursos para burlar isso, né? E aí fica aquela guerra de tu fecha aqui, eu abro ali, né? Pois então, então, é importante que a gente possa construir uma ponte com eles, porque é complicado. É muito importante que eles percebam. Talvez não percebam com a dimensão que a gente percebe. Só depois de levar alguma amiga levar alguma coisa, um tombo muito feio e tal. Mas que eles tenham um mínimo de percepção do risco que correm, porque correm, né? Exatamente. Então, Todos mostrar nós. casos reais, buscar casos reais na internet. Filha, vem cá, filho, vem cá, tu viu? Aconteceu tal coisa, a menina deu queixa na delegacia, né? Não consegue mais fazer isso, tal coisa, por causa desse bullying. Então, acho que é importante trazer a realidade. E os pais também, eu acho que se organizarem, né, para a gente poder, assim, eu como pai, olho meu filho, mas também tá observando os outros, os amigos com os quais meu filho se relaciona, e fazer essa parceria com outros pais para a gente proteger essa garotada que é o futuro do país, né? E eu estou encerrando, então, a nossa live de hoje. Foi um prazer enorme estar aqui com você, doutora Tatiana. A gente vai ter outra oportunidade, porque esse tema eu acho que é um tema que não se esgota aqui. E eu queria muito dizer assim, que as pessoas que nos acompanharam, por favor, continuem nos acompanhando. A semana que vem, na terça-feira da semana que vem, essa live vai estar lá no nosso canal do YouTube, arrumadinha para ser compartilhada com outros colegas, professores, etc.
E aí eu tenho falado o seguinte, vamos fazer os algoritmos trabalharem em favor da nossa causa. Então, por favor, gente, se inscrevam no canal, aperta o sininho lá, eu sei que é muito blogueiro isso, mas assim, é o jeito que a gente faz do conteúdo, um conteúdo tão importante, chegar a mais pessoas, a mais professores, a mais pais, para a gente fazer dessa educação do nosso país aquilo que a gente tem sonhado há tanto tempo.